Neste vídeo, vamos explorar o papel notável do sal nas batalhas espirituais. Nossa explicação será direta e fácil de seguir, garantindo que todos compreendam as maneiras essenciais e corretas de usar o sal. Escute com atenção. Você sabia que existem 3 ações específicas que você pode realizar com o sal para destruir todas as maldições e atrair prosperidade e bênçãos para a sua vida? Já se perguntou por que Jesus chamou seus seguidores de sal da terra? Certifique-se de assistir a este vídeo até o final, pois revelaremos as respostas. Garanto que você ficará surpreso com as percepções de como o sal pode ser uma ferramenta formidável na guerra espiritual. Antes de mais nada, devemos aceitar uma verdade fundamental. Todas as coisas foram criadas por Deus, por meio de seu comando divino e para seu propósito. Nada que existe está fora de seu plano divino. Isso inclui o sal, que Deus modelou com um propósito distinto em mente. De fato, não há um único elemento neste universo que não tenha sido criado pelas mãos onipotentes de Deus. De cada grão de sal, a cada gota de água e cada centelha de chama, todos foram criados por Ele. Deus imaginou a existência do sal mesmo antes do surgimento da vida. No livro de Gênesis está escrito que no início Deus criou os céus e a terra. Como mineral, o sal foi formado logo no começo. Muitas vezes esquece-se do fato de que Deus não apenas confere autoridade aos humanos, mas também às plantas, animais e elementos como o sal. Cada um possui um papel divino específico. Tome o fogo e a água, por exemplo. O fogo possui o poder de consumir tudo o que encontra, enquanto a água tem o poder de sustentar a vida. De maneira semelhante, o sal foi dotado com as habilidades de realçar o sabor e preservar. O fogo consome, a água sustenta a vida e o sal preserva e purifica. Cada um serve como uma ferramenta nas mãos divinas do Criador. Vamos refletir profundamente. Cada elemento na natureza é imbuído de um propósito divino. Assim como o sal impede que os alimentos se estraguem, não poderia também sustentar nossa fé em tempos desafiadores? Gostaria de fazer uma pausa aqui para encorajar você a compartilhar como você usou o sal em sua própria vida nos comentários abaixo. Muitos encontram força e inspiração ao ler sobre as experiências de outros crentes. Numerosas pessoas experimentaram conforto e cura através de sua aplicação. Por exemplo, uma crente notou uma transformação profunda em suas circunstâncias após usar o sal para ungir suas mãos. Você notou melhorias após incorporar o sal em suas orações? Compartilhe suas experiências e conte-nos sobre as maneiras como Deus agiu em sua vida através deste mineral potente. Vamos prosseguir com nossa discussão no vídeo. Ao longo da história antiga, as pessoas reconheceram as capacidades extraordinárias do sal. Ele preservava carne, temperava alimentos e, de maneira intrigante, servia como forma de moeda na Roma antiga. Funcionários públicos eram compensados com sal, o que originou a palavra salário. Jesus frequentemente usava parábolas para transmitir sabedoria, mas nem todo o ensinamento era simbólico. No cristianismo, o óleo, o pão e o vinho desempenham papéis sagrados. Então, por que aceitamos prontamente a importância do óleo enquanto questionamos a eficácia do sal? Alguns, erroneamente, consideram o sal malévolo, associado a rituais obscuros, mas isso é uma decepção do adversário. Conforme João 10 afirma, o ladrão tem como único objetivo roubar, matar e destruir, e o inimigo busca obscurecer a verdade sobre o sal. Existe uma ligação entre os reinos espiritual e físico, e Deus utiliza suas criações para executar sua vontade. Tomemos o óleo, por exemplo. O óleo de unção aparece 20 vezes nas Escrituras, usado no Antigo Testamento para consagrar o sumo sacerdote e seus sucessores, bem como o tabernáculo e seu conteúdo, designando-os como santos e dedicados a Jeová. Isso está detalhado em Levítico 8 e Êxodo 25.
No entanto, aos judeus foi explicitamente proibido replicar o óleo de unção para uso pessoal, conforme declarado em Êxodo 30. A fórmula para o óleo de unção incluía mirra, canela, entre outras substâncias naturais, mas esses componentes por si só não possuíam poder sobrenatural. Não era o óleo em si que era milagroso, mas sim o ato de obediência aos comandos de Deus ao usar o óleo que significava santidade. Se Deus nos instrui a ungir com óleo, nós obedecemos. Isso nos convida a refletir profundamente. Deus nos exorta a usar suas criações com intenção. Se Ele nos direciona a ungir com óleo e obedecemos, por que não deveríamos também seguir suas orientações em relação ao sal? Ao negligenciar o sal, podemos estar desconsiderando uma ferramenta potente providenciada por Deus. Como o óleo, o sal ocupa um lugar reverenciado quando empregado em alinhamento com intenções divinas. Mateus 5 nos diz: "Vocês são o sal da terra. Não permitamos que o inimigo tome essa verdade de nós." Curiosamente, o Novo Testamento menciona a unção com óleo em apenas 4 passagens. Por exemplo, em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus como um ato de adoração. Em Tiago 5, os anciãos da igreja ungem os doentes para a cura. E em Hebreus 1, é dito que Deus unge Jesus com o óleo da alegria, proclamando: "Teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre." Essas instâncias destacam como Deus emprega substâncias físicas para refletir verdades espirituais e realizar sua vontade divina. Vamos olhar para outro exemplo, a vara de Moisés. Deus dotou a simples vara que Moisés segurava com o poder de demonstrar sua força. Quando Deus perguntou: "O que está em tua mão?", Moisés respondeu: "Uma vara." Por ordem de Deus para lançá-la ao chão, a vara transformou-se em uma serpente, fazendo Moisés recuar em medo. Deus usou esse sinal para assegurar aos outros que ele realmente havia aparecido a Moisés. Profetas ao longo da Bíblia usaram diversos materiais como água, sal, óleo, mantos e varas em seus ministérios. Esses itens não eram objetos de adoração. Ao contrário, serviam como ferramentas para ações proféticas. Eles reconheciam que o uso rotineiro desses elementos poderia transformá-los em meros símbolos religiosos. Nossa discussão adere estritamente aos relatos e ensinamentos bíblicos, apresentando-os fielmente como a palavra de Deus. É crucial abordar equívocos. Em algumas culturas, quando alguém é descrito como salgado, isso pode implicar má sorte, frequentemente ligando o sal à bruxaria por seu uso em maldições. No entanto, ignorar essas práticas significaria ignorar a presença do mal em nosso mundo. O mal existe e não há tal coisa como magia benigna que esteja alinhada com os propósitos de Deus. Qualquer prática que não seja inspirada pelo Espírito Santo e pela Bíblia é considerada bruxaria. O adversário frequentemente imita e distorce o que Deus cria, tentando reporcionar ferramentas divinas para seus próprios fins. A tentação de Jesus por Satanás é um lembrete contundente da autoridade que a humanidade perdeu. Conforme registrado em Mateus 4, Satanás levou Jesus a uma alta montanha, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em sua glória e ofereceu-os a ele, dizendo: "Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares." Essa narrativa destaca que, originalmente, Deus concedeu esses reinos à humanidade, mas por meio da desobediência, os humanos perderam essa autoridade, permitindo que Satanás a reivindicasse. Vamos tomar um momento para considerar profundamente. Estamos conscientes das maneiras como o inimigo tenta manchar o que é sagrado? Utilizamos as ferramentas que Deus nos deu com a reverência e o propósito que merecem? Devemos estar sempre atentos que o físico pode manifestar realidades espirituais e nossa responsabilidade é empregar essas ferramentas fiel e obedientemente, como nos lembra Efésios 6.
Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia indica que após criar o sal, Deus e seus profetas foram os primeiros a usá-lo. O conto de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, fornece um exemplo vívido. Ló, que buscava prazeres terrenos sem orientação divina, optou por viver nessas cidades moralmente corruptas. A imoralidade desenfreada nessas cidades era tão severa que alcançava até os céus. Como consequência de sua desobediência, a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal, ilustrando que o sal foi utilizado por Deus como um meio de dispensar justiça pelo pecado da desobediência, e não por Satanás. Este incidente sublinha o papel do sal na retribuição divina, não apenas como um elemento de uso terrestre. Em Levítico 2, a diretriz é clara: tempera todas as tuas ofertas de cereais com sal. Não deixes faltar o sal da aliança de teu Deus em tuas ofertas de cereais. Adiciona sal a todas as tuas ofertas. Este comando enfatiza que o sal deve ser incluído em cada oferta, ilustrando seu papel indispensável e a prática contínua esperada dos israelitas. O sal era essencial não apenas como tempero, mas também como agente purificador, removendo impurezas das ofertas, significando outro aspecto profundo do sal, a purificação. Além disso, ilustrando a importância do sal, Crônicas declara: não sabes que o Senhor, o Deus de Israel, deu o reino sobre Israel a Davi e seus descendentes por uma aliança de sal para sempre? Aqui, o sal simboliza a aliança duradoura entre Deus e a linhagem de Davi, reforçando o papel do sal em estabelecer acordos perpétuos. Descobrimos 3 atributos principais do sal no reino espiritual: como purificador, como criador de alianças e como ferramenta em maldições. Esses atributos demonstram as intenções profundas e divinas por trás do uso deste mineral. Agora, vamos considerar isso. Por que uma bruxa utilizaria sal na bruxaria? Elas escolhem esse elemento precisamente porque reconhecem o poder espiritual que ele incorpora, sabendo que é uma criação do Deus Todo-Poderoso que abrange os reinos material e espiritual. Ele possui esses 3 poderes distintos e, se mal utilizado, pode causar danos consideráveis. O adversário tentou convencer os cristãos e o mundo em geral de que o sal é meramente uma ferramenta do mal, empregada por feiticeiros. No entanto, hoje você passará a entender que o sal não é apenas uma relíquia arcaica da era do Antigo Testamento, mas permanece um elemento vital, eterno da aliança. Se os cristãos abandonaram seu uso, é devido a uma astuta decepção. Hoje marca o dia para deixar de lado essas falsidades. Hoje abraçamos a verdade. Glória a Deus. Sal e suas consequências. Nas nossas discussões iniciais, exploramos a transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal, uma narrativa profundamente entrelaçada com a história de Sodoma e Gomorra. O livro de Deuteronômio, capítulo 29, detalha: as gerações futuras, seus descendentes e estrangeiros de terras distantes testemunharão as calamidades e doenças que afligem esta terra. Eles observarão o enxofre e o sal que queimam seu solo, tornando-o estéril, incapaz de sustentar vegetação ou produzir colheitas, lembrando a devastação de Sodoma e Gomorra, destruídas pelo Senhor em sua feroz ira. Aqui, o enxofre e o sal simbolizam a maldição divina que impede qualquer crescimento de planta, ilustrando sua natureza destrutiva. Isso explica por que esses elementos são usados em feitiçaria. Inicialmente destinados a executar a justiça divina, agora são mal utilizados para prejudicar os seguidores de Deus.
Não porque o sal em si seja maléfico, mas devido ao nosso descuido com as práticas e ferramentas sagradas que nos foram concedidas. O sal representa um legado destinado para nós herdarmos. Para aqueles que verdadeiramente seguem a Deus, não há necessidade de temer aqueles que empregam sal em feitiçaria contra suas casas, locais de trabalho ou negócios. Tais indivíduos possuem o poder para neutralizar bruxaria e reverter maldições. Conforme declarado em Sofonias, capítulo 2. Assim declara o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: Moabe se tornará como Sodoma, e os amonitas como Gomorra, terras tomadas por urtigas e poços de sal, destinadas à ruína perpétua. Os sobreviventes do meu povo os saquearão, e os remanescentes tomarão posse. Esta passagem liga o sal às histórias de Sodoma, Gomorra, Moabe e Amon. Moabe e Amon originaram-se da união incestuosa entre Ló e suas filhas após a aniquilação de Sodoma e Gomorra. Este ato vergonhoso levou ao nascimento de duas nações conhecidas por sua hostilidade e conflitos repetidos com Israel. Atos de imoralidade sexual podem lançar longas sombras sobre gerações futuras, frequentemente levando a conflitos familiares, casamentos fracassados ou abuso, deixando muitos a se perguntar por que suas famílias suportam tais dificuldades, mesmo entre aqueles que professam o cristianismo. Esses problemas frequentemente derivam de um legado de imoralidade, uma herança profundamente infeliz e perturbadora. As repercussões de tais pecados ancestrais são profundas e persistentes, afetando gerações. Para quebrar as maldições que afetam seus filhos, a Escritura de Sofonias oferece um princípio orientador. Use o sal que foi santificado a Deus e recite a seguinte oração: Pai Celestial, Deus de Israel, sou grato por teres me escolhido e me concedido tua palavra. Por favor, perdoa as transgressões da minha família, incluindo as dos meus avós e dos meus pais. Perdoa a má conduta sexual que tem assolado minha linhagem. Hoje, utilizo o sal santificado no teu altar para erradicar a malevolência que tem oprimido minha família até hoje. Aplico o sal em meu abdômen, declarando que o deserto onde o pecado de Sodoma e Gomorra outrora prosperou, agora está limpo. A partir deste momento, renuncio a toda iniquidade, para que tua verdade, retidão e misericórdia prevaleçam em mim e através dos meus descendentes. No poderoso nome de Jesus. Amém. O sal possui um significado dual único na Bíblia. É utilizado tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Serve como um instrumento divino herdado pelos filhos de Deus, mas também pode ser empregado por adversários contra nós. No entanto, não há necessidade de temor. Como Jesus proclamou: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como poderá ser restaurado? Torna-se inútil, apto apenas para ser descartado e pisado pelos homens. O sal frequentemente aparece na Bíblia em cenários que retratam tanto a condenação quanto a redenção. Por exemplo, o Salmo 107 observa: Ele transformou rios em desertos, fontes fluindo em terra árida e terra fértil em terreno salino, devido à iniquidade de seus habitantes. Isso enfatiza como o sal simboliza a esterilidade como uma retribuição divina pela pecaminosidade. Embora seja raro para os cristãos empregar sal para amaldiçoar, refletindo um compromisso com o amor genuíno, é essencial que os crentes saibam discernir quando usar o sal para conflito e quando para harmonia. O sal serve tanto como arma quanto como ferramenta de paz. Nesta discussão, focamos em seu papel como arma em batalhas espirituais. Um exército existe para proteger uma nação e é estrategicamente empregado quando invasores ameaçam a soberania. Da mesma forma, quando os inimigos não desafiam, o militar mantém um estado de prontidão, mas permanece passivo.
No reino da guerra espiritual, no entanto, o adversário já está atacando os domínios cristãos, tornando necessário o uso de sal consagrado para contrariar as forças do inimigo. Encoraja-se os cristãos a espalhar este sal por suas casas, bairros e cidades. Eu os exorto a proclamar esta oração autoritária. Pai Celestial, Deus de Israel, hoje emprego o sal da aliança, espalhando-o pela minha cidade, casa, bairro, igreja, para obliterar todos os empreendimentos do inimigo, toda feitiçaria e todo culto a ídolos. Desmonto cada acordo forjado por feiticeiros e bruxas a respeito desta cidade. Eu emito um aviso a todo feiticeiro. Arrependa-se de sua malícia ou enfrente o formidável poder do Deus vivo. Eu amarro o principal adversário e todos os espíritos de retribuição que ousam se opor a mim e aos meus. Daqui em diante, que nenhuma maldade ressurja nesta cidade. Pela autoridade de Jesus, que esta declaração permaneça firme. O sal ocupa um lugar notável na história bíblica devido às suas profundas aplicações simbólicas e práticas. Um excelente exemplo de seu poderoso simbolismo pode ser visto na história de Eliseu, um profeta dotado com uma porção dobrada do espírito de Elias. Em um ato memorável, Eliseu aproximou-se da fonte de um suprimento de água contaminada, lançou sal nela e declarou: "Assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas, não haverá mais morte ou esterilidade aqui." Este ato destaca como o sal foi usado não apenas como um purificador físico, mas também como uma ferramenta divina para renovação e vida. Além disso, o livro de Ezequiel, capítulo 4, ilumina outro uso significativo do sal em práticas religiosas. Após completar os ritos de expiação, você deve apresentar um touro imaculado e um carneiro perfeito. Os sacerdotes aspergirão sal nestas ofertas antes de serem queimadas como sacrifício ao Senhor. Esta diretriz sublinha o papel do sal em rituais de purificação, onde era essencial para preparar os sacrifícios. Estas ofertas, purificadas com sal, eram consideradas mais aceitáveis a Deus, ilustrando o papel integral do sal em manter a santidade e a limpeza nas observâncias religiosas. Refletindo sobre a jornada do dinheiro, ele passa por inúmeras mãos antes de ser oferecido como dízimo ou oferta no altar de Deus. Considere suas interações passadas. Poderia ter sido tocado por ladrões, envolvido em assassinatos, passado por comércios ilícitos ou até usado em lugares indesejáveis como bordéis ou casas daqueles que praticam feitiçaria. Para abordar isso, o sal consagrado serve como um poderoso purificador, santificando o dinheiro que você traz ao altar de Deus. Aqui está um princípio vital a seguir. Ao consagrar sal para Deus, manuseie-o com profunda reverência e respeito. Se decidir comprar sal para consagração, sempre compre um pacote inteiro e dedique-o inteiramente ao serviço de Deus. Esse sal não deve ser usado para nenhum outro propósito, senão para honrar Deus. Você não deve usar parte dele para cozinhar e o resto para consagração. Ele deve ser inteiramente devotado ao altar. Da mesma forma, o recipiente para o sal deve ser tratado com a mesma exclusividade. Em vez de reutilizar um recipiente antigo de sua casa, compre um novo dedicado exclusivamente para armazenar esse sal sagrado. Da mesma forma, quando as igrejas recebem dízimos e ofertas, muitas vezes aspergem sal consagrado sobre eles e oram pela sua purificação de toda contaminação, conforme mencionado em Levítico capítulo 2. Embora essa prática de um ato profético não seja universal em todas as igrejas, muitos crentes reconhecem a importância de garantir que suas ofertas sejam purificadas. Assim, eles purificam seus dízimos em casa com o sal consagrado antes de apresentá-los a Deus, garantindo que suas contribuições sejam tão puras quanto suas intenções. No livro de Números, capítulo 18,
O texto descreve um acordo duradouro, conhecido como a Aliança de Sal. Ele declara: todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel apresentarem ao Senhor, eu as concedi a você, seus filhos e suas filhas, como estatuto permanente. É uma aliança eterna de sal estabelecida perante o Senhor para você e seus descendentes. Este trecho sublinha que estamos todos interpretando as mesmas Escrituras. Aqui, refere-se à aliança de sal como eterna. Esta aliança ainda é relevante hoje e persiste para aqueles que seguem fielmente a Deus. Alguns podem argumentar, mas isso não era destinado apenas aos israelitas? No entanto, eu argumentaria que você é como um ramo que foi enxertado na árvore genealógica sob os cuidados amorosos do mesmo Pai, que recompensa aqueles que diligentemente o buscam nos textos sagrados. O sal é conhecido por suas propriedades conservantes e, portanto, simboliza a perseverança e a fidelidade, qualidades que são eternas, tornando-o um símbolo apropriado para tal aliança. No Oriente, o sal tem sido há muito tempo uma metáfora para a natureza duradoura e a firmeza das relações, porque impede a decomposição. Tradicionalmente, formar um laço de amizade envolvia o compartilhamento de sal. Ao incorporar sal em uma refeição compartilhada entre duas pessoas, serve como um compromisso de amizade duradoura e um compromisso com a lealdade contínua, solidificando a união entre os participantes. Compartilhar uma refeição temperada com sal vincula os indivíduos a uma promessa de não trair ou ferir um ao outro. Era comumente acreditado que se alguém participasse do sal de outro através de uma refeição, eles permaneceriam amigos por toda a vida. O divino pretendia que cada oferta servisse como uma comemoração do vínculo com ele. Durante as cerimônias de aliança, era costumeiro que as partes envolvidas compartilhassem uma refeição que incluísse sal, significando lealdade e compromisso infindáveis com o pacto. Portanto, era imperativo que uma aliança de sal fosse honrada sem exceção. Conforme declarado em Números 18, falhar em manter ou trair a aliança de sal poderia resultar em consequências severas, incluindo a morte. Durante sua viagem de pesquisa ao Oriente Médio, um historiador americano encontrou-se envolto pela noite inesperadamente enquanto explorava. Ciente dos perigos que as estradas noturnas representavam, decidiu buscar refúgio. Ele se aproximou de uma tenda em seu caminho que poderia pertencer a bandidos conhecidos por predarem viajantes perdidos. Mas, movido pelo frio e ameaças iminentes, prosseguiu. Ao alcançar a tenda, informou ao proprietário que seu destino ainda estava a uma distância considerável e que era muito perigoso continuar no escuro devido a possíveis desventuras ou pior. O ocupante da tenda respondeu com uma confissão surpreendente. Você não percebe que eu sou um ladrão? Como pode ter tanta certeza de que não vou prejudicá-lo ou roubar seus pertences? Imperturbável, o historiador respondeu: estou ciente de quem você é, mas proponho que façamos uma aliança de sal. Intrigado pelo gesto, o ladrão o convidou a entrar, dizendo: venha, entre abençoado do Senhor e tome assento. Eles compartilharam uma refeição juntos, com o ladrão salpicando sal no pão como sinal de seu acordo. Na manhã seguinte, o historiador acordou e encontrou o ladrão vigilante e seus pertences intactos. O ladrão contou meticulosamente e devolveu todos os itens ao historiador. Grato e seguro, o americano retomou sua jornada não sozinho, mas com o ladrão que agora servia como seu protetor e guia para a cidade pretendida. O ladrão manteve firme em sua crença de que formar uma aliança de sal não era apenas um pacto entre homens, mas um serviço sagrado a Deus, ao qual ele estava comprometido a honrar por toda a vida.
Essa história ilustra o respeito duradouro e a validade da aliança de sal nas tradições orientais, reconhecida como um compromisso vitalício que transcende até mesmo a morte, mantendo seu vigor como um acordo mútuo e eterno. Um comerciante partiu para comprar 100 ovelhas de um campo, mas descobriu ao chegar que o pastor tinha 300 ovelhas disponíveis e estava ansioso para vendê-las todas. Percebendo que não tinha fundos suficientes para comprar todo o rebanho, o comerciante enfrentou um dilema. O pastor, entendendo a situação, propôs: "Vamos fazer uma aliança de sal. Eu lhe darei todas as 300 ovelhas agora, e você promete me pagar pelas 200 adicionais dentro de 60 dias. Ambas as partes concordaram com esse arranjo e selaram seu acordo com uma refeição temperada com sal. O comerciante, então, assumiu a posse das 300 ovelhas. Tragicamente, o comerciante faleceu 30 dias depois. Felizmente, seu filho estava ciente da aliança que seu pai havia feito. Quando o prazo de 60 dias se aproximou, o filho do comerciante cumpriu os termos da aliança, honrando o compromisso de seu pai ao pagar ao pastor o valor restante devido. Esta história serve como uma poderosa ilustração da importância da aliança de sal, destacando-a como um acordo solene que vincula os indivíduos não apenas entre si, mas também de maneira reflexiva de um pacto com Deus. Ela ressalta que tais compromissos não devem ser tomados de ânimo leve. Um pacto com Deus, como uma aliança de sal, exige fidelidade e adesão às promessas. Não basta apenas reivindicar um pacto com o Senhor. É necessário viver de acordo com as expectativas e mandamentos de Deus. Êxodo 20 e a narrativa do Vale do Sal, onde a vitória foi assegurada por aqueles que diligentemente buscaram suas bênçãos, reforçam ainda mais isso. Nos anais de 2 Samuel, lemos sobre a fama de Davi após suas vitórias sobre os arameus e edomitas neste vale. O princípio é claro: Deus honra aqueles que o honram, e este compromisso mútuo se assemelha ao de um pai para com um filho, repleto de expectativas de lealdade e dever. A narrativa continua com Amazias, que também buscou triunfo no Vale do Sal, solidificando a noção de que nossos esforços em manter nossa parte dos pactos com Deus levam ao favor divino e vitórias. O Vale do Sal possui um lugar significativo na história bíblica como o local de notáveis vitórias israelitas, particularmente o notável triunfo de Davi sobre os arameus. Embora os estudiosos permaneçam incertos sobre a localização exata deste vale, os relatos em Samuel destacam a natureza extraordinária da vitória de Davi, onde, apesar de estar em menor número, ele e suas forças superaram 18.000 soldados. Essa vitória não apenas marcou um sucesso militar, mas também elevou a estatura de Davi entre seu povo. Dessa narrativa histórica, há uma lição essencial sobre enfrentar desafios. A frase comum, "Deus luta nossas batalhas", sugere uma dependência passiva da intervenção divina, mas isso simplifica demais a dinâmica da fé e da ação. A verdade completa é que, embora o apoio divino seja fundamental, a ação individual é crucial. A vitória vem de se envolver ativamente nas lutas que enfrentamos. Refletindo sobre a vida de Jesus, vemos que ele incorporou esse princípio. Jesus, a palavra feita carne, demonstrou que a fé não é passiva. Sua vida não era apenas sobre oração, era profundamente ativa. Ele ensinou, curou e interagiu dinamicamente com o mundo ao seu redor. Da mesma forma, a vitória de Davi no Vale do Sal nos ensina que, embora a fé seja central, ela deve ser acompanhada de esforço e ação. Assim, em nossos desafios espirituais e cotidianos, é importante lembrar que oração, jejum e louvor são vitais, mas devem ser acompanhados de ação direta.
A fé, para ser completa, exige que avancemos e nos envolvamos ativamente nas batalhas que enfrentamos, confiando que nossos esforços são apoiados pela força de Deus. Nas crenças dos israelitas, o sal tem uma importância significativa. Era utilizado para selar a aliança de Deus com a humanidade, para purificar oferendas e até para exercer influência por meio de bênçãos ou maldições. Em um dia crucial, Davi precisava demonstrar ao seu povo que o favor de Deus, simbolizado pelo sal da aliança, repousava sobre ele e que a vitória seria entregue pelas mãos de Deus. Agora, considere isto: como aqueles que buscam as bênçãos de Deus as obtêm. Eles são passivos, simplesmente orando em casa, esperando que Deus intervenha. Eles restringem seu culto à frequência à igreja, sentindo-se satisfeitos apenas com isso. Muitas vezes nós, cristãos, sentamos-nos e esperamos que Deus responda sem oferecer muito em troca. Evitamos fazer sacrifícios e fazer mais do que o mínimo necessário para sermos vistos como bons crentes. Estamos contentes com o status quo e somos ingratos. Desejamos bênçãos significativas, mas relutamos em fazer um esforço substancial. O que então um cristão deve fazer para receber essas bênçãos? A solução é direta: buscá-las ativamente. A história de Davi nos ensina que o sal pode trazer bênçãos ou maldições. Se você entrar em uma batalha preparado e determinado a ter sucesso, esse sal significa uma bênção. No entanto, se você se aproximar com esforço pela metade, ele prenuncia desgraça. Similarmente, considere o papel de uma bruxa usando sal como uma maldição. Se sua casa é amaldiçoada com sal e você falta dedicação a Deus, essa maldição o afligirá. Mas se você reconhecer que o sal pode ser uma arma para sua proteção e honrar a Deus através de sua fidelidade, nenhuma maldição ou desastre atingirá sua casa. Os cristãos são chamados a se engajar em oração, jejum e consagração, esforçando-se para ser justos, devotos e retos aos olhos de Deus, vivendo verdadeiramente no Espírito. A ausência de tal vida espiritual muitas vezes sinaliza um elemento faltante na vida de alguém. O sal simboliza o início dessa batalha espiritual. Ao longo de seu ministério, Jesus frequentemente curava usando apenas suas palavras. No entanto, às vezes, ele também realizava atos proféticos para afirmar sua identidade como o Filho do Criador. Um exemplo disso é encontrado no capítulo 9 de João. Enquanto caminhava, Jesus encontrou um homem cego de nascença. Seus discípulos questionaram se a cegueira era devido aos pecados do homem ou de seus pais. Jesus explicou que a condição do homem não era resultado de pecado, mas uma circunstância para revelar o poder de Deus. Ele enfatizou a urgência de realizar as obras de Deus durante a vida, referenciando a aproximação da noite, quando nenhum trabalho pode ser feito. Declarando-se a luz do mundo, Jesus então realizou um ato milagroso. Ele cuspiu no chão, formou lama com a saliva e aplicou-a nos olhos do homem cego. Ele instruiu o homem a lavar-se na piscina de Siloé, que significa enviado. Ao fazê-lo, o homem recuperou a visão, um testemunho do poder divino atuando por meio de Jesus. Ainda podes estar a questionar a distinção entre os reinos espiritual e material. Então, vamos considerar o exemplo das plantas. Deus é creditado por criar tudo o que existe, com cada criação desenhada para glorificá-lo. Entre estas criações, certas plantas foram dotadas de propriedades curativas tanto para humanos como para animais, e algumas são capazes de tratar doenças graves. Muitos dos fármacos de hoje, como a aspirina e a morfina, derivam dessas plantas. Embora seja fácil categorizar as plantas como entidades materiais do nosso mundo físico, e se eu propusesse que suas origens fossem espirituais? Na narrativa da criação, Gênesis, está declarado que inicialmente
não havia nada além de um vasto vazio. E deste vácuo, tudo foi trazido à existência. O mundo como o conhecemos foi moldado da essência espiritual para formas tangíveis. Isso alinha com a ideia em Jeremias, onde Deus diz: "Antes de formar-te no ventre, eu te conhecia, e antes de nasceres, consagrei-te", sugerindo que tudo primeiro existia como um conceito divino antes de se materializar. Jesus encarna esse conceito de espírito feito carne. Ele demonstrou o potencial milagroso quando o espiritual se cruza com o material. Por exemplo, ao cuspir no chão e usar o barro para curar os olhos de um homem cego, Jesus fundiu o mundano com o divino. O solo, geralmente visto como mera terra, contribuiu para a criação da humanidade. A saliva, tipicamente apenas um fluido corporal, é composta de água, que é por natureza dadora de vida. As ações de Jesus revelam seu reconhecimento destes elementos como tanto espirituais quanto materiais. Essa união foi ainda mais exemplificada no Evangelho de João. Após aplicar o barro, Jesus instruiu o homem cego a lavar-se na piscina de Siloé, que significa enviado. A obediência do homem e sua subsequente cura destacam como a obediência e a ação podem completar um milagre, misturando o espiritual com o material para manifestar bênçãos. O sal tem sido um símbolo poderoso ao longo da história, notavelmente nos tempos bíblicos, onde representava a aliança entre Deus e Davi. Era utilizado para purificar oferendas e condenar locais afetados pelo pecado, encarnando a eternidade em seu simbolismo. O uso adequado do sal requer um manuseio cuidadoso, desde sua compra e dedicação até o uso de utensílios especialmente reservados, destacando a pureza do processo. Para os crentes, usar sal significa um compromisso profundo com Deus e viver como verdadeiros seguidores da fé. É estrategicamente usado em lugares acreditados como amaldiçoados por bruxas, sobrecarregados por pecados ou assolados por espíritos malignos persistentes. Durante tais aplicações, são feitas orações e intercessões, com um esforço consciente para evitar qualquer espírito de vingança. O sal também desempenha um papel na quebra de maldições ligadas à corrupção e pecados ancestrais, muitas vezes aplicado sobre o ventre para cortar laços geracionais. É aspergido sobre dízimos e ofertas no altar como uma oração pela purificação. Em casas e espaços sagrados, o sal é espalhado como uma declaração de proteção divina, garantindo que nenhuma força malévola ou encantamento prevaleça. Nas tradições orientais, o sal não é apenas um purificador, mas um símbolo de confiança e lealdade eterna, representando uma promessa mútua de fidelidade e não prejudicação. No entanto, a eficácia do sal é contingente à fé e dedicação de uma pessoa a Deus, sublinhando sua significância espiritual, além de suas propriedades físicas. Aviso final. Você conhece a história da serpente de bronze do livro de Números, capítulo 21? Após partirem do Monte Hor, a caminho do Mar Vermelho, contornando a terra de Edom, os israelitas ficaram desanimados. Lamentaram sua fuga do Egito, queixando-se da falta de pão e água, e desprezaram seu escasso sustento. Em resposta às suas queixas contra ele e Moisés, Jeová desencadeou serpentes ardentes entre eles, resultando em muitas mortes devido às suas picadas. Percebendo suas transgressões, o povo se aproximou de Moisés, confessando seu pecado e implorando para que ele intercedesse junto a Jeová para remover as serpentes. Após as orações de Moisés, Jeová o instruiu a fabricar uma serpente de bronze e montá-la em uma haste. Ele assegurou que qualquer pessoa que fosse picada e depois olhasse para a serpente de bronze sobreviveria. Moisés obedeceu, e de fato, os afligidos que olharam para a figura de bronze foram curados.
Por meio deste ato, Deus demonstrou sua misericórdia, fornecendo um meio para os israelitas receberem salvação das picadas de serpente, simplesmente olhando para a serpente de bronze. A narrativa da serpente de bronze se estende além de sua criação. Com o tempo, conforme registrado no livro dos Reis, a devoção dos israelitas se transformou em corrupção. O rei Ezequias, reconhecendo a adoração equivocada do povo, tomou medidas drásticas. Destruiu os altos lugares, quebrou as pedras sagradas, cortou os postes de Azerá e, notavelmente, desmantelou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Esse artefato, outrora símbolo da libertação de Deus, tornou-se um ídolo chamado Neustã, ao qual os israelitas queimavam incenso, esquecendo que o milagre da cura vinha de Deus, não do objeto em si. As ações do rei Ezequias servem como um lembrete contundente sobre o uso adequado de símbolos sagrados, como o sal. O sal, assim como a serpente de bronze, deve servir como uma ferramenta a serviço de Deus, não como objeto de reverência ou uso casual. É um meio para exercer a autoridade de Deus, não uma fonte de poder em si. Essa lição destaca a importância de permanecer fiel e usar ferramentas divinas com sabedoria para manter o favor do Todo-Poderoso. Como cristãos, somos chamados a não nos deter em queixas, tristezas ou autopiedade. Somos guerreiros em batalhas espirituais, sempre avançando, nunca recuando. Nossa fé deve permanecer firme tanto nas provações quanto nas bênçãos. Viver de maneira sobrenatural significa abraçar essa mentalidade resiliente. Se a significância espiritual do sal despertou seu interesse, considere explorar mais sobre símbolos bíblicos e seus significados. Por exemplo, se houver um vídeo discutindo o que a Bíblia diz sobre tatuagens, pode valer a pena assistir. Engaje-se com esse conteúdo, compartilhe seus pensamentos com respeito nos comentários e considere se inscrever para se manter informado sobre tópicos semelhantes. Sua interação ajuda a disseminar conhecimento e promove um entendimento mais amplo. Obrigado pelo seu tempo e que Deus o abençoe em sua jornada de fé.